Bora, pessoal da Paraíba. Nossa live hoje é um Aprendendo com Questões sobre doença inflamatória pélvica. Eu sou George Carvalho, ginecologista. Então vamos aproveitar essa live para a gente consolidar esse diagnóstico e consolidar nosso aprendizado também através das questões do estado de vocês da Paraíba. Então vamos lá. Quando a gente fala em doença inflamatória pélvica, pessoal, é aquela condição em que a gente tem a ascensão de micro-organismo através do trato ginecológico para a cavidade abdominal, causando uma doença inflamatória. Então, e também infecciosa. É considerada, pessoal, uma infecção sexualmente transmissível e um sério problema de saúde pública, porque temos as complicações agudas e também a longo prazo que impactam a saúde da mulher. Então, quando a gente pensa em etiologia, pessoal, 85% dos casos, a grande maioria, vão estar relacionados a dois agentes, a clamídia e o gonococo, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, que são os mesmos agentes da uretrite, os grandes principais agentes da uretrite. Quando a gente pensa em fatores de risco, pessoal, são aqueles fatores de risco para as ISTs em geral. Então, condições socioeconômicas desfavoráveis, pacientes que têm um comportamento sexual de maior risco, têm maior vulnerabilidade às ISTs. Lembrar, os pacientes que já têm IST têm maior chance de ter outras, que têm parceiros que sabidamente já têm uma infecção sexualmente transmissível, pacientes com vaginites, vaginose, que a gente sabe que aumentam a chance delas contraírem outras ISTs, que tem uma atividade sexual mais precoce na adolescência, que está relacionada a um comportamento sexual de risco, pacientes que fazem duchas, pessoal, tampão vaginal, que pode mudar ali aquela flora vaginal, e os métodos contraceptivos, pessoal, aí existem controvérsias. Por exemplo, a gente não tem nenhum estudo que prove ali, que estabeleça uma correlação entre, por exemplo, contraceptivos orais e DIPA, mas ao passo, por exemplo, o DIU, a gente sabe que é como se o fator de risco do DIU para a DIPA fosse mais a inserção. Então, os primeiros 20 dias pós-inserção do DIU, que estão mais relacionados à DIPA. Quanto mais passa o tempo daquela inserção, menor o risco de uma correlação entre DIU e DIPA, pessoal. Então, seguindo aqui já sobre fatores de risco, a gente traz uma questão aqui de 2019, que ela fala que a DIP é uma entidade clínica de grande importância porque apresenta cifras preocupantes em países desenvolvidos quanto nos países também em desenvolvimento. Então, quantos fatores de risco, o que é que não é fator de risco? Então, múltiplas parcerias sexuais é fator de risco, uso de duchas vaginais é fator de risco que impacta na flora. A gente sabe que o DIU, pessoal, durante ali a inserção, os primeiros 20 dias é o que preocupa mais, mas os concepcionais orais, pessoal, eles não tem nenhum estudo que consiga provar essa correlação, portanto, aqui a gente não vai colocar o contraceptivo oral como um fator de risco, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Também outra questão aqui, 2023, do R4 de GO, da Universidade Federal de Paraíba, que pede qual alternativa está errada sobre a doença inflamatória pélvica. Então, vamos lá. É uma das principais complicações das infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito, gente. É uma complicação importante das ISTs. Podemos citar como fator de risco múltiplos parceiros sexuais, verdade. Atividade sexual desprotegida, verdade também. História passada de infecção sexualmente transmissível e idade adulta maior do que 25 anos. Então, a gente sabe que a idade a paciente ser mais velha, ter uma idade maior, não é fator de risco. Fator de risco é aquela paciente que começou a atividade na adolescência, aquela paciente mais jovem que está mais correlacionada epidemiologicamente a um comportamento de risco. Então, aqui está incorreto. Entre os patógenos mais frequentes, podemos citar a clamídia e o gonococo. Perfeito. O quadro clínico pode ser variável, desde pacientes assintomáticas a quadro de dor abdominal intensa, febre, secreção vaginal purulenta e dispareunia. Perfeito, gente. A gente vai ver o quadro clínico mais à frente nessa live e é justamente essas possibilidades, desde paciente assintomático, oligosintomáticas, até paciente com sintomas dramáticos. E letra E, pessoal, os critérios específicos de diagnóstico podemos citar ultrassonografia transvaginal com evidência de abscesso subovariano. Perfeito. Critérios específicos ou critérios elaborados, que a gente vai ver mais para frente, são critérios que isoladamente conseguem dar o diagnóstico da doença. Mas com o que a gente já viu até agora, a gente consegue responder essa questão, que não está errado dizer que a idade adulta é o maior fator de risco para a DIPA. Portanto, a letra B é a resposta aqui da nossa questão. E aí, pessoal, a gente vai seguindo. Quando a gente pensa na fisiopatologia, como eu tinha comentado com vocês, é sobre a ascensão desses micro-organismos do trato genital inferior em relação ao abdômen materno, causando esse processo infeccioso. Então, inicialmente, esses patógenos vão se instalar no colo uterino. Então, lembra, agentes de uretrite, de cervicite, clamídia e gonococo. Então, eles ascendem pelo canal endocervical. Enquanto ascendem, a gente vai ter uma endocervicite. Passam pelo endométrio, nesse momento, endometrite. Então, por exemplo, a endometrite por clamídia, pessoal, é muito oligossintomática. Muitas vezes pode ser só um sangramento em meio de ciclo, ou um sangramento irregular. Muitas vezes, quando você investiga bastante, acaba descobrindo que a paciente tem uma endometrite ali por clamídia. Essa
infecção continua a ascender da endometrite, vai às trompas, causando uma salpingite. Dessa infecção nas trompas, ela pode tomar 3 caminhos. Uma piosalpinge, que é basicamente aquele acúmulo de secreção purulenta nas trompas. Um extravasamento para a cavidade peritoneal. E quando extravasa, pessoal, para a cavidade peritoneal, o próprio contato do patógeno com a cavidade peritoneal faz uma progressão para esse espaço infradiafragmático e causa ali naquela região uma inflamação, uma perihepatite, que é o que a gente chama da síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que a longo prazo pode fazer aquelas aderências perihepáticas em corda de violino. Então, a evolução da salpingite também pode ser para um abscesso tubo-ovariano, que pode ser tanto bloqueado por alças intestinais e epíplon, como uma forma de defesa, ou podemos experimentar até uma rotura do abscesso, causando uma peritonite importante na paciente. Então, aqui nas imagens a gente consegue observar, olha, gente, aqui uma piosalpinge, um abscesso tubo-ovariano importante, e aqui a gente consegue observar as aderências perihepáticas em corda de violino, que é o que a gente chama da síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Então, pessoal, quando a gente pensa em complicações, a gente tem as complicações agudas e crônicas. Complicações agudas, 2 importantes, são as pacientes que têm pelviperitonite, pode ter rotura de abscesso tubo-ovariano e existe, inclusive, morte, gente. Choque séptico, morte relacionada à DIPA, é uma condição importantíssima. E crônica, tem a síndrome Fitz-Hugh-Curtis, como a gente comentou. As pacientes podem evoluir com aderências pélvicas importantes, obstruções tubárias, como aqui na imagem, a gente tem uma imagem de uma histerosalpingografia com uma prova de COT à esquerda, negativa, a paciente tem um fator tubo peritoneal, maior risco de gravidez ectópica, porque é uma trompa que não tem uma funcionalidade adequada, e pacientes que têm mais risco de ter dor pélvica crônica. Então, pessoal, seguindo aqui para o diagnóstico, a gente pode fazer o diagnóstico clínico através de critérios maiores e menores. Então são 3 os critérios maiores ou critérios necessários, que eles têm que estar presentes. As 3 dores. Então, dor no hipogasto, aquela dor ali no baixo ventre. Quando você faz o toque, a mobilização do colo e a palpação dos anexos. Então, essas 3 dores, elas são essenciais para o diagnóstico, elas têm de estar presentes. Os critérios menores, a gente vai precisar de um deles para o diagnóstico. É que é mais comum a prova te cobrar uma febre, então ela coloca ali uma temperatura axilar acima de 37,5 ou retal acima de 38,3, ou uma descarga vaginal patológica. O que é isso, gente? Uma secreção endocervical amarelada, purulenta, um conteúdo vaginal anormal. Mas pode aparecer qualquer outra prova inflamatória ou infecciosa, como leucocitose, um aumento de VHS, PCR, pode aparecer um aumento de leucócitos, pessoal, no material de análise endocervical, uma massa pélvica palpável ou mesmo uma comprovação laboratorial de infecção pelos agentes que são comuns de causar DIPA, como o gonococo, clamídia e até o micoplasma, que são agentes possíveis ali de causar DIPA também. E temos, pessoal, os critérios elaborados, que são critérios mais difíceis de você conseguir, mas que eles sozinhos conseguem fechar o diagnóstico da DIP. Então, basicamente, é a presença de abscesso tubo-ovariano ou abscesso em fundo de saco de Douglas por exame de imagem, geralmente é o que vai aparecer na tua prova, evidência histopatológica de endometrite, então você fez uma histerectomia ali por qualquer causa e veio no histopatológico endometrite. Essa é uma evidência histopatológica, por exemplo. Uma laparoscopia com evidência de DIP. Então, esses são os critérios elaborados. Eles sozinhos já definem uma doença inflamatória pélvica. O tratamento, pessoal, a gente vai ver mais à frente, mas na menor das suspeitas, ele deve ser iniciado por todas aquelas consequências a curto e a longo prazo na qualidade de vida da mulher. Então, pensando em critérios diagnósticos, gente, eu vou fechar o meu diagnóstico de DIP quando a paciente tem 3 critérios maiores, que são as 3 dores, e um critério menor, como a descarga vaginal purulenta, como a febre, ou, isoladamente, um critério elaborado é o suficiente para a gente fechar esse diagnóstico. Então, seguindo, pessoal, aqui, no diagnóstico diferencial, o que é que costuma aparecer na sua questão e como é que você não vai confundir? Gravidez ectópica, gente, a paciente vai ter aquela dor pélvica, mas ela tem um atraso menstrual. Muitas vezes a questão vai trazer um teste de gravidez positivo. A paciente que tem uma torção ovariana, uma ruptura de cisto ovariano, ela vai ter uma dor bem intensa, mais súbita. A dor da DIPA costuma ser é uma dor aguda, porém mais insidiosa. Na endometriose, a ciclicidade dessa dor, a cronicidade, é o que chama a atenção. Não é um quadro agudo e é um quadro que tende a se repetir a cada ciclo menstrual. A ciclicidade e a cronicidade é o que chama a atenção. Na cistite, pessoal, a infecção urinária simples, a paciente vai ter sintomas urinários, polaciúria, disúria, pode ter tenesmo vesical. Na apendicite, pessoal, é aquela dor que pode se localizar em fossa ilíaca direita, como também pode aparecer na DIPA, uma dor mais anexial. Mas a gente tem uma perda de apetite bem marcada na apendicite, vômitos.
Na diverticulite, pessoal, a faixa etária muda. Lembre, pelo comportamento de risco, DIP é doença de paciente mais jovem, enquanto diverticulite é doença de paciente mais velha. A própria faixa etária aqui já vai fazer parte do diagnóstico diferencial. Na síndrome do intestino irritado, gente, a cronicidade, a associação com sintomas gastrointestinais, como uma dor mais generalizada, uma constipação, alternando com diarreia, e a cronicidade do quadro falam mais a favor da síndrome do intestino irritado. E uma dor funcional, gente, vai ficar quando você consegue excluir todas as outras causas, inclusive a própria DIPA. E aí, pessoal, quando a gente pensa, antes de partir para o tratamento, a gente consegue concluir essa classificação que vai ser essencial para o nosso tratamento, pessoal. Então, a classificação mais famosa é a classificação de Monif, que ela vai falar a respeito da gravidade. Então, pensa lá, inicialmente a infecção chegou na trompa, então uma salpingite, se ela não tem peritonite, é uma gravidade mais leve. É o estágio 1 de Monif. No estágio 2, você vai ter a infecção ainda na trompa, a salpingite, mas já com peritonite. Ou seja, já teve um acesso desse micro-organismo à cavidade peritoneal. Já no 3 e no 4, pessoal, a gente vai ter abscesso. Só que no 3 a gente vai ter ou a oclusão tubária com abscesso tubovariano íntegro, o que é moderado a grave. E o que é grave, pessoal? Abscesso roto costuma dar uma peritonite muito importante, a paciente pode evoluir com sepse, choque séptico até óbito. Então, 4, que é grave, abscesso tubovariano roto. De forma geral, pessoal, a classificação direciona o nosso tratamento. Porque quando a gente pensa no tratamento, o estágio 1 costuma ser tratado de forma ambulatorial, enquanto todos os outros estágios a gente vai tratar de forma hospitalar. O padrão para o tratamento sempre vai ser o antibiótico, mais ou menos o tratamento de cirurgia. Então, aqui a gente vai tratar ambulatorialmente só com antibiótico oral. Hospitalar, a gente começa com antibiótico parenteral e a gente vai avaliar a necessidade de cirurgia, que a gente vai ver as indicações mais à frente. Então, pessoal, com essa questão aqui da UFPB 2021 do R4GO, que pede a afirmativa incorreta sobre DIP. Então, vamos lá. Aqui ele traz uma classificação um pouco diferente da de Monif, mas que, prestando um pouco de atenção, a gente consegue resolver. Vamos lá. DIP 0 diz respeito ao acometimento do colo uterino. Então, pessoal, a gente sabe que começa ali com a endocervicite para depois passar para a endometrite. Então, o colo uterino, a gente está falando até ali de uma cervicite. Então, nesse caso, seria uma DIP 0, que é uma cervicite. Seria o passo que precede a DIP. Então, aqui a gente vai deixar como correto. DIP 1A e 1B diz respeito a salpingite sem peritonite e endometrite, respectivamente. Gente, pensem bem, como é que a salpingite ela aparece antes da endometrite? Como é que 1B é endometrite e 1A é salpingite? Para ter salpingite, gente, a infecção tem que ter passado pelo endométrio antes. Então, não faz sentido isso aqui, de que a salpingite apareça antes da endometrite. E aqui está o erro da nossa questão. Então, pensando na fisiopatologia e conhecendo a classificação de Monif, a gente conseguiria responder essa questão. Então, DIP 2, pessoal, é uma salpingite com peritonite. Perfeito. Então, no 2, a gente já vai ter, sim, a salpingite com peritonite. A gente só teve uma troca aí na DIP 1. DIP 3, pessoal, diz respeito a uma piosalpinge ou abscesso tubovariano. Perfeito, mas aqui íntegro. Porque na DIP 4A e 4B, abscesso tubovariano roto e hidrosalpinge ou hidrooforosalpinge, respectivamente. Perfeito aqui. Então, pensando na fisiopatologia, essa classificação que ele trouxe um pouco mais diferente, mas a gente conseguiria responder. Porque não faz sentido a paciente ter uma salpingite sem peritonite antes da endometrite. Então, houve uma troca aqui do A e do B. Por isso, é a resposta da nossa questão. Seguindo, pessoal, vamos começar a conhecer o tratamento. Então, o tratamento ambulatorial, como eu disse, a gente vai fazer predominantemente o antibiótico oral. Então, no momento que você dá o diagnóstico, já no serviço de saúde, você faz 500 mg de ceftriaxona IM em dose única. Gente, mas já a ampola é de 1 grama, vou jogar o resto da ampola fora? Vai. Você não vai fazer a ampola inteira para não aumentar o risco de resistência, gente. Lembre que antigamente a gente até tratava com quinolona, desenvolveu as resistências e a gente não deve fazer mais. Então, não faça uma dose acima do que é para ser feito. Faça 500 mg. Deixa a ampola, se tiver um alto fluxo, deixa separada, mas você vai, via de regra, desprezar o restante da ampola, tá? Vou associar, pessoal, a doxiciclina, 14 dias, 100 mg de 12 em 12 horas e o metronidazol, 500 mg de 12 em 12 horas por 14 dias. Beleza, gente? E aí, a segunda opção, eu vou manter a doxiciclina e o metronidazol do mesmo jeito, só que em vez de ceftriaxona, eu vou fazer a cefotaxima também, 500 mg em dose única. Já, pessoal, quais são os critérios de internação, antes da gente falar do tratamento hospitalar? É o que eu vou pedir para vocês decorarem o mnemônico agrave. Então, se o paciente agravar, a gente vai
internar. Então, o agrave é de abscesso tubo-ovariano. Então, se teve abscesso, o paciente pode estar ótimo, jogando bola, vai internar. GR, pessoal, de gravidez, paciente grávida com DIPA, internamento. A, pessoal, de ausência de resposta clínica. Então, aquela paciente que você está tratando ambulatorialmente, você não solta ela no mundo. Você vai passar o tratamento, orienta os sinais de alarme para retorno e diz, ó, em 72 horas, se você não tiver melhora clínica, volta. Porque na ausência de melhora, em 72 horas, a paciente tem critério de internar para fazer um antibiótico venoso. O V, pessoal, de via oral não tolerada. Se a paciente não está tolerando a via oral, como é que ela vai para casa fazer antibiótico pela via oral? Então, via oral não está tolerada, interna para fazer parenteral. Pessoal, se ela tem emergência cirúrgica, se você não consegue descartar outras emergências cirúrgicas. Então, no momento do diagnóstico, gente, nem sempre vai ser claro que aquilo ali é uma DIPA e não é um apendicite, por exemplo. Então, se você tem a menor dúvida de que aquela paciente pode ter alguma outra emergência cirúrgica, como um apendicite, você não vai liberar essa paciente. Interna até que você tenha uma elucidação diagnóstica completa, enquanto isso você vai tratando com antibiótico parenteral. E o pessoal, de estado geral grave, se a paciente está com vômitos recorrentes, com náusea, com febre, essa paciente tem que ser internada para antibiótico parenteral. Então, basicamente, esse mnemônico agrave é o mnemônico das indicações para internação. Então, grava que é bem importante. Então, quando eu comecei o tratamento hospitalar, basicamente a gente vai trazer duas opções, pessoal. A opção de fazer a ceftriaxona, 1 grama por dia durante 14 dias, a doxiciclina e o metronidazol. Pessoal, aqui, com a paciente internada, eu vou fazer um metronidazol venoso, tá? Qual é a questão? Se em 24 horas a paciente tem uma melhora de sintomas, e aí tem variação na literatura, o Ministério da Saúde, através do PCDT 2022, traz 24 horas, o CDC traz ali 24 a 48 horas, então em média ali entre 24 a 48 horas, se a paciente teve melhora de sintoma, aí você pode completar esse esquema ambulatorialmente. Sempre, pessoal, a gente vai tratar por 14 dias. Então, se ela tratou 4 dias internada, você vai fazer mais 8 em casa vai fazer mais 10 em casa para completar os 14 dias. Então, sempre 14 dias. E em casa você completa com a doxiciclina e o metronidazol na mesma posologia que tu faz lá no tratamento ambulatorial. E pessoal, a segunda opção é você trocar ali e fazer a clindamicina com a gentamicina, ambos venosos. 3 vezes por dia de 900 mg a clindamicina e a gentamicina você pode fazer em um regime de dose única, 3 a 5 mg por quilo dia. Pessoal, quais são as indicações cirúrgicas? São essencialmente 4. Paciente com abscesso roto. Abscesso roto, pessoal, dá uma peritonite, uma sepse muito importante. Tem que fazer laparotomia para a lavagem cavitária. Paciente instável hemodinamicamente, então choque séptico. Paciente com abscesso de tamanho muito grande, ali acima de 10 centímetros. Tem literatura que bota acima de 7, mas no geral acima de 10 centímetros a gente costuma indicar cirurgia, porque não vai responder adequadamente ao antibiótico. E sem resposta satisfatória à antibiótico terapia. A via de abordagem, pessoal, vai variar de acordo com a disponibilidade do serviço e com a expertise do cirurgião. Pode ser por laparotomia ou por laparoscopia. Se tiver disponibilidade e expertise suficiente, as vias minimamente invasivas vão ser preferenciais. E, pessoal, em alguns casos você pode lançar mão de uma punção guiada, por exemplo, por ultrassom ou por tomografia. Então, fazer uma punção direcionada daquela coleção, ou mesmo ali se você tem um abscesso sobre a cúpula vaginal, você pode fazer uma drenagem ali através do fundo de saco, que é o que a gente chama de cudotomia. Lembrando que não são condutas de padrão, não é via de regra, mas você pode lançar mão em situações mais de exceção. O padrão, pessoal, é laparoscopia ou laparotomia nessas 4 condições que comentamos, tá? E o tratamento, pessoal, lembrar, a gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível, então a parceria sexual, ela deve ser tratada. E o tratamento aqui vai ser aquele tratamento para cervicite, que é 500 mg IM de ceftriaxona e 1 grama via oral de azitromicina, 2 comprimidinhos de 500 de azitromicina, ambos em dose única, considerando que a parceria está assintomática. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, nessa questão da SES 2021 da Paraíba, sobre doença inflamatória pélvica, traz algumas assertivas para a gente dizer verdadeiro ou falso. Então, primeira, nem história clínica, nem exame físico ou teste laboratorial são sensíveis ou específicos o suficiente para definir diagnóstico com certeza. Falso. Gente, como é que a gente não consegue definir com exame físico? Mostro a vocês que só com exame físico a gente já fecha. Dor hipogástrica, dor mobilização do colo, dor apalpação dos anexos. No exame físico, passei um espéculo, tem descarga vaginal purulenta. Pronto, fechei o diagnóstico. Tem os 3 maiores e um menor. Então, com a clínica, gente, a gente consegue sim fechar o diagnóstico de DIP. Isso aqui está incorreto. 2. Os exames laboratoriais podem ser normais em pacientes com DIP. Lembre, gente, nem sempre a paciente vai ter aquele quadro dramático. Ela pode ter um quadro que varie desde assintomático até um choque séptico. Mas a gente sabe que o achado da laparoscopia é um diagnóstico elaborado. Então, se na laparoscopia eu tenho um achado de DIP, mesmo com um teste laboratorial normal,
eu concluo esse diagnóstico, porque é um critério elaborado. Por si só, é capaz de fechar o diagnóstico. O diagnóstico diferencial deve ser feito com manifestações uroginecológicas em gastrointestinais, principalmente uroginecológicas gastrointestinais, como, por exemplo, infecção urinária, aparece lá que a gente viu no diagnóstico diferencial, gastrointestinais, síndrome do intestino irritado, apendicite, diverticulite. E lembrar, pessoal, que existem conduções musculoesqueléticas que causam dor pélvica e podem entrar, sim, na gama de diagnóstico diferencial. Aqui está correto. A outra, pessoal, diz que os esquemas de antibioterapia são considerados de forma empírica, perfeito, e que devem ser amplo espectro instituídos precocemente. Perfeito. Na menor da suspeita, você começa a tratar. Aí, aqui é que ele erra, gente, porque ele bota, deve focar em cobrir aeróbios e anaeróbios participantes da flora vaginal que se encontram envolvidos em um processo infeccioso, ok. E na mesma ocasião, ou posteriormente, atingir clamídia, gonococo e micoplasma. Nada de deixar clamídia e gonococo para posteriormente, gente, de jeito nenhum. Clamídia e gonococo, lembra, responde por 85% das etiologias de DIP. Então, a gente não vai deixar para tratar posteriormente. Desde o primeiro momento, eu trato pensando em clamídia e gonococo. Por fim, gente, nos casos de abscesso que se estende ao fundo de saco vaginal, ou mesmo abscesso em fundo de saco de Douglas, que se encontrem acoplados à cúpula vaginal, em algumas situações, a gente opta por uma drenagem via vaginal para coleta de material para a pesquisa da gente. Perfeito, gente. Isso aqui é o que a gente comentou lá atrás, que é a cudocentese. Então, basicamente, aqui está verdadeiro. Então, a gente fica com a sequência verdadeiro. Perdão, a gente fica com a sequência falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, que não é posteriormente, e verdadeiro. Quando a gente olha para as alternativas, nenhuma das alternativas traz essa sequência. E por isso, pessoal, a questão foi anulada. E aí, gente, a gente segue com a associação aqui, porque tem duas informações importantes que costumam ser cobradas nas provas. É a relação de DIU e DIPA e a questão da resistência bacteriana. Então, a relação de DIU e DIPA, gente, lembre, tem aquela questão, muitas vezes, muito tempo se associou o DIU com a DIPA. Então, a gente sabe que se a paciente tem um IST, muitas vezes, no momento da inserção do DIU, se você não percebe, não trata aquele IST, existe um maior risco de uma DIPA por ascensão na colocação do DIU. Contudo, é como eu falei, é nos primeiros 20 dias, pessoal. A longo prazo, quanto mais tempo passa, menor a chance de uma DIPA relacionada ao DIU. Então, quando você faz o diagnóstico de uma DIPA, pessoal, você não precisa tirar o DIU. Isso é uma conduta antiga. Antigamente se recomendava tirar o DIU. Atualmente, já há algum tempo, o Ministério da Saúde diz que você trate e deixe o DIU lá. Se a paciente tiver qualquer indicação de tirar o DIU, ou se ela quiser tirar o DIU, você só vai tirar depois que fizer pelo menos 2 doses do esquema terapêutico. Beleza? E a respeito da resistência bacteriana, não recomenda mais o tratamento com quinolonas devido à resistência bacteriana. E é por isso que eu reforço para vocês, quando for fazer o tratamento ambulatorial, faça a meia ampola, como é o recomendado. Não faça a ampola inteira, não contribua para a resistência bacteriana. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha numa questão aqui correlacionada ao que a gente acabou de comentar. É uma questão que eu fiz questão de marcar em vermelho aqui de 2018, gente, que é um aprendizado importante, mas vocês vão ver que o que se preconizava na época de conduta é diferente do que a gente preconiza hoje. Então, trazia uma paciente de 29 anos, usuária de DIU há 10 meses, então, veja, já tem mais de 20 dias. Chega ao consultório com queixa de febre há 3 dias, aferidas, dor embaixo do ventre, corrimento amarelado. Então, provavelmente, esse paciente tem uma DIPA. Só faltou descrever o restante do exame físico para botar que a paciente andou a mobilização do colo e a palpação dos anexos. Então, o que é que você recomendaria, pessoal, lá em 2018? Recomendou-se antibiótico. Aqui a gente não vê qualquer indicação de internamento, então, a princípio, a gente vai fazer uma antibioterapia oral. Não tem qualquer indicação de internamento. Lembra as indicações? É o mnemônico lá, agrave. Então, não vou fazer antibiótico venoso. Curetagem, qual é a indicação de curetagem? Não cabe curetagem para DIPA, tá? Não falou dessa conduta em momento nenhum. Então, basicamente, o que é que a gente recomendaria na época que foi adotado pela banca? Retirada do DIU. Mas a gente sabe que a conduta mais atual é mantém o DIU e trata essa paciente. E se você precisar tirar o DIU por qualquer hipótese, você vai tirar o DIU só depois de pelo menos 2 doses de antibiótico. Então aqui, pessoal, com essa questão a gente encerra a nossa live hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês fixarem esse conteúdo, que é doença inflamatória pélvica, tão importante. E deixe nos comentários qualquer dúvida. Um grande beijo, até a próxima.